Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Programa este que hoje atinge a marca de 2 anos e 8 meses. Foram 128 convidados aqui que toda quinta-feira abrilhantam muito e muito o nosso programa, levando a sua história de vida, a sua contribuição com Dois Córregos, enfim, a sua afinidade aqui com a nossa cidade. E hoje não poderia ser diferente, uma grande convidada, ela é uma das pioneiras em estudar o direito das mulheres no Brasil e foi fundadora do Centro de Estudos de Gênero e dos Direitos da Mulher da Universidade de São Paulo. É professora, é escritora, possui graduação, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela foi senadora no governo Itamar Franco e também recebeu inúmeros títulos que a fazem uma mulher fantástica na defesa e no papel da mulher trabalhadora. Então recebam todos com muito carinho. Seja bem-vindo ao programa Eva Alterman Blay. Tudo bem, dona Eva? Tudo bem, estou muito contente de falar com Dois Córregos. É uma que está no meu coração. Opa, a gente é que fica feliz em recebê-la, porque eu falo, aqui realmente é um celeiro de craques, né? É um celeiro de personagens marcantes. E não seria diferente a senhora, que também residiu aqui, embora na tenra idade, mas residiu. E seus pais, pelo que sei, tiveram comércio aqui. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa infância e juventude tão sadia aqui na Terrinha Querida. É um prazer. Eu não vejo a hora de retornar, pelo menos para rever Dois Córregos. Bom, como você estava dizendo, depois que meus pais se casaram, meu pai, na verdade, antes de casar, já tinha estabelecido comércio na rua principal de Dois Córregos. E ele tinha uma loja muito grande. Essa loja, eu tenho fotos dela que estão publicadas no meu livro O Brasil como Destino, onde eu analiso a imigração judaica para o Brasil e para a América Latina. E o meu pai, então, quando conheci, e ele a levou para morar em Dois Córregos. Eu nasci imediatamente em São Paulo, não em Dois Córregos, mas eu nasci imediatamente, eles mudaram para Dois Córregos, me levando. Perfeito. Então, é interessante, eu vivi lá, aí, né, pelo menos até os 4, 5 anos de idade. E eu tenho uma lembrança muito vívida desses anos. Olha que eu bonito. lembro perfeito. Então, aí eu lembro, por exemplo, da Rua 15 de Setembro, eu lembro da igreja que ficava perto, né, o som dos sinos da igreja, Senadora, eu ouvia. Senadora, me permita então, prepara o coração, que a senhora vai ver uma foto aqui. Olha aí, Eila, a pequena Eva. Pois é, carnaval. Olha aí. Isso mesmo. Olha que bacana. E também temos com a mamãe e a irmã. Olha aí. Isso mesmo. Olha lá. Isso aí no jardim de Dois Córregos, com a igreja, com a matriz atrás. Isso mesmo. Olha que no carnaval, você está vendo? Eu estava fantasiada. Olha que memorável, né? E a igreja matriz ainda não tinha aquele lance do alto, ela era menor, a senhora está vendo, né? Hoje ela é maior, o lance dela, a torre é maior, deixa ela elevada mais. Ela é do tempo antigo mesmo, olha que legal. Bem legal. E como a senhora Interessante. falou... E como a senhora falou também... Eu lembro dessa. A dos pais, a loja também. Perfeito. Olha a loja dos pais aí. É minha mãe. Olha e meu só. pai
Para matar a saudade essa, hein? Que beleza. É, pois é. Continuando, Interessante, então. muito interessante. Continuando, a senhora estava dizendo que daí a senhora veio para cá, né? Já Eles me puseram, assim, um tipo de uma escola, né? Como se fosse o Jardim da Infância. Eu lembro vagamente desse Jardim da Infância e eu lembro perfeitamente a minha curiosidade andando pelas ruas, tentando conhecer as pessoas, conversar. Eu era muito conhecida, né? A cidade pequena, Sim. E todo mundo sabia. Eu era filha do Russinho. Meu pai era conhecido como Russinho, russo, né? Sim. Que naquela época todo mundo era russo. E eu me lembro também perfeitamente dos vizinhos. Então, havia uma vizinha da Síria e minha mãe judia, e as duas se davam muito bem, trocavam vidas, era de um lado e do outro, e maravilha, né? Total entre nós. E eu me lembro também que tinha um lugar chamado, uma espécie de um riacho, que chamava Inhaeva. Isso Tem mesmo. isso ainda aí? Isso, uma mina, um riacho, uma mina da Inhaeva. Isso mesmo. Pois é, olha que coincidência o meu nome também. Mas Exato. já tinha isso, viu? Essa mina. Ela é fácil de chegar a ela? Hoje ela está interditada, ela não existe mais essa mina, infelizmente. Mas era um marco turístico até da cidade. Pois é, uma pena. Eu gostaria de rever. De uma família que a gente ia sempre. Tinha uma moça chamada Maria, que trabalhava na casa dos meus pais, veio com a gente para São Paulo, ficou até se casar. Depois que ela se casou, é que ela deu trabalhar na nossa casa. Mas, olha, ela ficou minha amiga a vida dela, dos irmãos, e, enfim, era uma vida muito intensa. Olha. Eu me lembro também do meu pai dando material para a guerra, esforço de guerra. Sim. E, enfim, a minha primeira atividade política, porque ele já me levava para doar coisas para a guerra, mas era. Então, eu acho que essa convivência foi muito fundamental para a minha vida posterior. Essa convivência com todas as pessoas, sem discriminação, é uma coisa muito importante para a formação da identidade igualitária de nós brasileiros. Olha, me permita uma lembrança aqui. Jorge Butros é uma família muito conceituada, muito conhecida aqui em Dois Cosmos. Saudoso, porque faleceu há pouco tempo, Jorge Butros. Ele dizia aqui que foi a única família de origem judaica a estabelecer em Dois Cosmos, foi a da senhora. E era comum vocês trocarem aí pratos entre árabes e judeus, e inclusive a gente levantou que a família da senhora aí trocavam esses pratos, porque era uma cultura trocar esses pratos, inclusive levantamos que era com a família Haddad. A família Haddad aqui de Dois Córregos também. Que bonito isso. A senhora lembra dessa prática de troca de pratos entre as famílias? Total. Lembro total. Olha. Eu lembro perfeitamente. Aliás, até hoje eu adoro o charutinho. Charutinho de folha de uva. Sim. Que eles davam para a gente e a gente dava outras coisas em troca. Que bonito. Lembro muito bem essa convivência e maravilhosa. Eu tenho uma lembrança também, eu queria que a senhora contasse os detalhes dessa experiência da senhora. A pequena Eva, a pequenina Eva, na época, passeando ali pelas ruas centrais, aliás, morava ali na rua central, deparou com uma loja, uma vitrine e ficou enamorada com um livrinho que ela via colorido lá. Até isso você sabe. Já conseguimos levantar isso. Eu gostaria que a senhora contasse essa história muito bonita para nós todos aí.
A loja é essa que a senhora está vendo aí, viu? É a loja Casa Salvadeu. Foi essa loja que a pequenina Eva se maravilhou com esse livro. Isso mesmo. Essa loja tinha livrinhos, tipo catecismo, Sim. livrinhos, imagens de santos, de santas, muito coloridos, muito bonitos. E eu, louca de vontade de ver aqueles livrinhos, Sim. E cheguei e pedi para me dar, eu queria um daqueles livros. E eles me disseram, mas por quê? Eu falei, a minha mãe mandou buscar, mas é mentira. Ela não tinha, eu que inventei isso na hora. Muito bom. E levei o livro. Muito bom. Levei o livrinho de catecismo, né? Aliás, eu vou acrescentar, o meu sonho naquela época era me vestir de anjinho. Olha só. Imagina, uma judia vestida de anjinho. Não... Que maravilha. Eu levei o livrinho, fiquei horas vendo aquele livro, depois esqueci dele. Aí vieram cobrar da minha mãe, onde? Ela levou um livro. A minha mãe disse, não é possível. Não, levou sim. Foram procurar e acharam o livro que eu tinha, na verdade, roubado. Era um roubo de boa intenção, mas era um roubado. Aí ela devolveu, né? Pois é, mas acho que isso mostra um pouco o meu espírito de, sabe, universal. Universal. Porque para mim não importava se era católico, se era espírita, se era umbanda, se era judeu, tanto faz. Era tudo. Para mim eram todos bonitos, interessantes, curiosos. E eu acho que a vida inteira eu fiquei. Mesmo hoje, que é um momento tão difícil que nós estamos vivendo, com tanto preconceito, com tanto antissemitismo, eu continuo lutando como feminista pela igualdade das pessoas, dos povos, independentemente da etnia, da cor, da religião. Eu acho que nós temos que trabalhar pela igualdade. Que bonito ouvir isso da senhora, mas bonito do coração mesmo. Por quê? Porque isso já vem lá da tenra idade, daquela menininha que tinha curiosidade por tudo. E como a senhora bem frisou agora, eclética, tudo. Queria conhecer tudo, tudo tem seu valor, né? Então, esse reconhecimento da senhora é maravilhoso. Eu gostaria de passar uma foto, porque a senhora, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, que a senhora já veio para Dois Córregos, tentando ver aonde a senhora realmente morava. Tá certo? E temos aqui a antiga, a sede da antiga Rádio Cultura, que a senhora está vendo aí, que depois foi ser Casas Pernambucana, também foi ser uma outra loja aí, chamada a Paulistana. Então, tudo indica que a senhora morava de frente a esta Rádio Cultura, esse prédio, que hoje funciona a sorveteria do Marquete ali, ou a casa do senhor Ferro. Então, a senhora morava de frente a este prédio. Está de acordo? Olha só. Inteiramente de acordo, porque na frente da loja ficava a loja do meu pai. Sim. E nós morávamos no fundo, a casa era atrás. Sim. E na frente, que é a cultura que você está mostrando, era Lojas Pernambucanas. Isso mesmo. Antes de ser Rádio Cultura, era Lojas Pernambucanas, sim. Olha, que era bonito. Importantíssima. Importantíssima a época, exatamente, exatamente. Bom, senadora, o tempo vai passando, claro, a senhora vai para São Paulo. Aí eu gostaria que a senhora contasse essa caminhada de vida, inclusive a caminhada na política, nos estudos, enfim, como que foi? Bem, quando nós mudamos para São Paulo, meus pais, nós fomos morar no Brás, que era um bairro meio classe média, meio operário. E eu logo fui estudar numa escola Normal Padre Anchieta, uma escola pública excelente. Opa. Aliás, eu estudei a vida inteira em escolas públicas. Então, eu fui primeiro para essa escola, depois eu fui para o ginásio
estadual Presidente Roosevelt, que depois se mudou para Ginásio Estadual São Paulo e depois Faculdade de Filosofia. Então, é uma carreira inteirinha na escola pública, muito envolvida com o nacionalismo que, naquele período, superou a ditadura de Vargas, a ditadura posterior de 64. E na escola pública nós tínhamos uma convivência muito larga com pessoas de diferentes condições socioeconômicas, políticas, etc. Sim. E eu fui sempre muito, ligada não só a estudar, porque na minha família era uma questão indiscutível ter que estudar, mas minha mãe trabalhava, minha avó trabalhou, então eu venho de uma família em que as mulheres sempre trabalharam. Não teve essa de mulher pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Sim. Nós éramos 3 mulheres, né? 3 filhas. E as 3 tivemos condições não só econômicas, mas principalmente dentro da família de independência. Porque éramos mulheres para ter carreira na vida, carreira profissional, a carreira que quisesse. Claro que o casamento, as relações amorosas, tudo isso fazia parte também. Mas a essência era a nossa cidadania. Devo te dizer que as 3 fizemos faculdade de filosofia, as 3, uma é bióloga, a outra as 3 tivemos uma carreira independentemente de sermos homens ou mulheres, o que é fundamental, porque quando você citou na minha carreira a fundação de entidades feministas, de fato, é um reflexo da minha condição, Sim. do modo como eu fui criada, educada, e nunca teve uma barreira, porque você pode sim. Eu tinha 18 anos, queria ir viajar com os colegas. Como? Isso sim. Então, essas barreiras que a gente encontra ainda hoje na sociedade, eu acho uma pena, porque limita a grande criatividade das mulheres. Nós, mulheres, podemos contribuir para o país inteiramente com a nossa produção científica, intelectual, ou dentro de casa, educando os filhos, ajudando, não colaborando com os maridos. Sim, sim. Então, essa divisão de trabalho, essa divisão intelectual e profissional, eu acho fundamental para não abafar nenhum nem o outro. E a única maneira que eu vejo que a gente pode superar o feminicídio é justamente educar homens e mulheres a se respeitarem. Quer dizer, os homens têm que aprender que as mulheres são cidadãs inteiras e as mulheres têm que aprender que os homens são cidadãos. Então, só a colaboração é que pode levar as pessoas e o país para frente. Agora, se você vive numa sociedade em que o homem domina a mulher, é inevitável que a dominação leva a atrito. E isso não é bom nem para um nem para o outro. Então, eu acho que essa minha feminista, que já vi em 2 empregos, porque você veja, na loja trabalhando, eu já estava na rua fazendo festa de carnaval. Então, tudo isso que você contou, sim, raiz, mas é feminista também. Olha, que importante ouvir isso da senhora, porque num mundo, vamos falar em termos de Brasil, que estamos em 2025 e é crescente ainda o número de feminicídios, de agressões contra as mulheres, né, devido a tudo isso, essa falta, né, de conceitos aí que a senhora pregou. E a senhora é uma visionária já na época, né? Ali na juventude, já uma visionária nesse comportamental da mulher, né?
também galgando e com maestria aquilo que deve ser, né? A igualdade de gêneros, né? A igualdade entre homens e mulheres. A senhora fala que a gente caminha ainda a passos lentos nessa igualdade aí, ou estamos bem evoluídos nesse tocante? Eu acho que comparando com o passado, nós evoluímos bastante. Sim. Eu acho que hoje nós, olha, em termos de lei, nós já evoluímos. Perfeito. Então, hoje, desde a Constituição de 1988, homens e mulheres têm igualdade de condições. Sim. Então, o primeiro passo realmente era garantir isso na lei. Agora, nos direitos, na vida diária, isso é uma questão cultural. E aí é que entra o nosso papel. Nós, mulheres, e você, homens, a radiocultura para mensurar. Então, eu acho que nós avançamos muito, mas existe trabalho ainda a ser feito, porque o resto do machismo, o patriarcado, essa ideia que o homem manda, e quando manda o outro obedece, isso que vem desde a escravidão, isso nós temos que modificar. E estamos modificando. Mas são comportamentos culturais que demoram um pouco mais e que a gente tem que trabalhar todos os dias, todas as horas, para mudar isso. Nós não podemos aceitar que um grupo, seja porque é branco, seja por tipo, seja porque é de uma determinada religião, tem mais direito. Não é verdade. Nós somos todos iguais na nossa potencialidade. Então, nós temos que ter condição e de profissionalização para expandir os nossos direitos. Temos que superar muitos obstáculos, é verdade. Mas por isso que eu, por exemplo, sou professora a vida inteira. E você até morrer. Por quê? Porque eu ensino essas coisas. Não é só no Senado que eu vou ensinar. Tem que ensinar em casa, com os filhos, com os amigos, em todas as situações. Eu acho que nós avançamos, mas temos que ficar nessa luta diária. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Olha, perfeito. Eu vejo assim, quando a senhora já se engaja desde de criança com esses pensamentos, com essa formação, ainda, né, vamos falar assim, não poderia ser uma voz no deserto. Aí a senhora se forma em sociologia, o que vai exercer e multiplicar toda essa dinâmica entre os seres. E como se dá também essa entrada na política, que daí sim é uma ferramenta muito mais abrangente para que esse propósito da senhora se torne muito mais eficaz, porque aí a senhora vai trabalhar com leis também direcionadas ao problema, vai trabalhar com representatividades ali dentro do cenário político. Como se deu essa entrada na política da senhora? Olha, eu acho
que precisa ficar claro que a gente política. A política, a participação política é uma, no meu caso principalmente, é uma consequência da participação constante. Sim. Por exemplo, na escola tinha que ter uma representação. Eu me candidatava, ou minhas colegas sugeriam, eu participava. A partir da escola, a vida toda, então, nós tínhamos que lutar, por exemplo, para reduzir o custo de vida. Então, eu participo dos femininos para a redução do custo de vida. Como hoje, por exemplo, reduzir o preço. Eu não ficava em casa reclamando, eu ia para a rua reclamar. Eu e minhas colegas, o preço das escolas. Está faltando escola. Então, eu fazia parte dos grupos que queriam mais escolas, que queriam creches. Não tinha creches. Então, a gente trabalhava e formava de mulheres que eram ou não ligadas a partidos políticos, nem era um movimento social, querendo creche, ou contra a violência com relação à mulher. Tudo isso, eu sempre participei dos movimentos sociais. Quando houve a restauração democrática e os partidos políticos puderam se reorganizar, ainda assim, eu participava de todos os movimentos democráticos, independentemente de partidos. Por quê? Porque nós queríamos que tivesse eleições livres, que as pessoas pudessem se candidatar. É um movimento, no caso, ou pela anistia na época, ou a favor de igualdade, por exemplo, na lei, a favor do divórcio, que não tinha, a favor, por exemplo, no caso das crianças cujo pai não reconhecia o número de mulheres que eram mães solteiras, mas que tinham o direito de ter o nome do pai no registro. Todos esses movimentos eu sempre fiz parte. Então, uma coisa foi puxando outra. E isso, quando houve a reestruturação partidária, eu acabei fazendo parte de um partido político que, na época, foi incentivado pelo doutor Montoro, que foi governador do estado de São Paulo. E eu conhecia o governador Montoro muito bem, a mulher dele, todos eles, porque não era uma questão de partido, ainda era a formação política. De modo que, finalmente, mulheres resolveram, bom, agora vamos ter eleições livres e diretas, e queremos mulheres em cargos. Ruth propôs no PMDB que nós, mulheres, tivéssemos 25 legendas. Legenda quer dizer o direito de você poder se candidatar, o que é complicado, hein? Sim. Eu não estava interessada, eu estava mais interessada nos movimentos. E aí, todas se candidataram, ou deputado estadual ou federal, e aí nós tínhamos mais um cargo era suplente de senador. Bom, sobrou o suplente de senador, e o senador topou, disse assim, eu acho que ficava legal a Eva entrar como suplente, no caso do Henrique. Por isso que eu me tornei senadora. Quando Fernando Henrique se tornou ministro, e eu era suplente dele, aí eu tive que assumir o cargo. Eu fiquei 2 anos e meio no Senado. Sim. Foi uma experiência extraordinária. Fiz um projeto de planejar, discuti a questão do aborto e discuti muito com os direitos das mulheres. Perfeito. Foi muito interessante, foi muito bom, não do ponto de vista pessoal, embora eu, pessoalmente,
tenha ficado até orgulhosa de poder contribuir formalmente para essa causa. Mas você veja, participar politicamente é consequência de um comportamento cumulativo. Sim. Quer dizer, você vai indo, participa, chega a certa hora que você tem que assumir. Então, tanto faz assumir um cargo ou assumir que você vai colaborar, trabalhar para ele ou de um partido político. Então, foi assim a minha carreira. Perfeito. Mas agora eu tenho que explicar. Quando eu cheguei no Senado, eu já tinha tudo pronto, viu? O projeto de planejamento familiar, o projeto de direito e todos os outros projetos, eu estava trabalhando em todos eles, como eu continuo trabalhando hoje. Olha só. Hoje nós estamos tendo o perigo de perder direito. E eu estou batalhando no Senado, mas estou dando entrevistas justamente para alertar as mulheres e os homens de que nós não podemos voltar atrás. Nós temos que garantir os direitos que já tínhamos. Então, porque é feminista, sou antifeminista, não tem de antifeminista. Ser feminista é lutar pela igualdade. Isso. Agora, quem é antifeminista é quem não quer a igualdade? Vai voltar as mulheres para elas fazerem o quê dentro de casa? Subordinadas? Não, discordo disso. Então, a luta continua. Olha, que bonito quando a senhora fala isso, e a gente percebe nitidamente que o trabalho da senhora é uma continuidade, é um trabalho que vem lá de trás, é uma continuidade, é o que a senhora falou, é cumulativo ao chegar, por exemplo, no mundo político, é cumulativo. Nesta época aí, entre seus pares ali no mundo da política, havia também certa resistência ou não quanto aos propósitos, às mudanças? Havia? Não, não havia. Não. Eles prestavam muita atenção Sim. no que eu falava. Agora, é interessante, essa sua pergunta é muito interessante porque me lembra, às vezes eles não compreendiam bem o que eu estava fazendo. Então, a gente conversava muito, sabe? Eu tinha que explicar, porque era outra geração. Sim. Então, eu tinha que explicar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, e eles compreendiam e apoiavam. Às vezes, ficavam preocupados. Às vezes, por exemplo, que eles ficavam magoados se alguém falava mal de mim, Olha aí. principalmente na televisão. Olha só. Eles ficavam, mas não é possível a mim sendo falada desse jeito. Mas aí não precisa se preocupar, não, Mas é interessante, aí é o lado mais emotivo, né? Sim. Porque eles não eram engajados, eles eram pessoas como todos os outros, né? Claro. Então, eles ficavam preocupados, mas apoiavam. Nunca teve alguém que me dissesse, não faça isso. Não, não teve. Perfeito. Sempre apoiavam, E a professora Eva, a senadora Eva, não para por aí. Foram vários livros editados também, né, professora? Eu tenho 12 livros publicados, porque toda a minha carreira acadêmica foi feita na base da pesquisa. Eu sempre me liguei com professores, como a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, o professor Aziz Simão, o professor Florestan Fernandes. Eram professores maravilhosos, com quem eu tinha grande diálogo, e era muito interessante porque eu fazia pesquisa, era a coisa que eu mais amava, era fazer pesquisa. Aliás, eu amo até hoje, viu? Eu adoro fazer pesquisa, eu adoro descobrir as coisas. E aí, a minha atividade sempre foi ao lado de ensinar, porque eu dava aulas, né? Dei aulas até 75 anos, porque a universidade me aposentou, mas eu também não parei, mesmo aposentado, eu continuo até hoje
pesquisa e para ter os títulos que eu tenho, porque eu fiz mestrado, doutorado, livre docência, e depois, como você falou, eu tenho muitos prêmios. Hoje eu sou professora emérita, que é o cargo mais alto da universidade, mas é um cargo que representa o trabalho. Então, as pesquisas, os livros, os artigos, não sei se você viu o Lattes. Meu Lattes é uma vergonha de tão grande. Ele é tão comprido que nem dá para a gente imprimir. Tem 100 páginas. É até engraçado, né? É engraçado entre aspas. Mas veja, eu tenho muito orgulho da minha carreira acadêmica, porque foi muita luta, viu? Olha, eu dei aulas não só em São Paulo, eu dei aulas na Bahia, eu dei aulas em Recife, dei aulas em Belém do Pará, eu dei aulas no Brasil inteiro, pode-se dizer. E, fora isso, eu fiquei 1 ano em Paris como professora pesquisadora. Um dos meus livros, esse Brasil como Destino, é resultado desse ano em Paris, porque eu não fiquei passeando. Não, eu fiz muita pesquisa, justo quando eu estava com a minha bolsa do CNPq em Paris, da FAPESP, em Paris. Depois, eu também dei aulas na Alemanha, nos Estados Unidos, em muitos lugares. Mas é normal. Eu não estou me elogiando, eu estou dizendo que isso é uma carreira normal. Quando você tem uma carreira que se produz, a universidade do mundo todo tem interesse nisso que você está produzindo. Com certeza. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, como eu disse, que eu morei no Brás, eu fiz uma pesquisa sobre as vilas literárias. Aí foi muito interessante. Esse livro está editado em italiano, eles traduziram para o italiano, porque tinham interesse, né, na população do Brás, população das vilas operárias, etc. Então, nesse ponto, eu acho que a minha carreira é uma carreira, não é que ela esteja encerrada, porque não está encerrada, mas eu continuo produzindo. Eu agora estou lutando muito contra o fascismo. E devo dizer, neste momento, eu sou contra tudo que volte atrás, eu sou a favor da democracia, e pela democracia eu vou até morrer. A senhora é fantástica, sem sombra de dúvida. Temos uma foto, inclusive, da outorga aí, a professora emérita da USP, né, recebendo o certificado, estamos vendo aí, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Olha aí, esse momento, né, um momento ímpar aí também de reconhecimento, não é verdade? É verdade. E temos também separado alguns livros editados pela Eva, olha aí, os livros aí, temos também livros Eu Não Tenho Onde Morar, tem vários livros aí editados, separamos alguns aí, por quê? Esse livro, Feminismos e Masculinidades, você pode entrar na internet, ele está livre, você pode copiar. Opa! Eu não muito vender. Bom. Eu doei. É muito legal esse livro. São vários artigos. Esse é muito bom também. Olha, muito bom mesmo, o que demonstra a força da senhora em relação à mulher trabalhadora. Ficamos aqui perplexos de ver tanto trabalho em prol da tão sofrida mulher ainda brasileira, mas tem se mudado muito graças a pessoas aí com essa abnegação como a senhora tem. Professora Eva, senadora Eva, foi um prazer tremendo falar com a senhora. 2 córregos, viu? Se regozija aí dessa entrevista, eu tenho certeza. Eu gostaria, então, porque o tempo urge, que a senhora deixasse aqui as considerações finais ao programa. Olha, eu tive muito prazer em conversar com você. Eu espero que todas as pessoas de 2 córregos possam ouvir essa entrevista. E eu espero voltar um dia aí para rever. Só
minhas netas, né? Eu já viajei com meus filhos, agora eu quero levar as netas que eu tenho para conhecer Dois Córregos. Olha, será um prazer recebê-la, viu? E passando por Dois Córregos, não esqueça aqui do portal RC1 da Rádio Cultura, que espera a senhora de braços abertos para dar aquele abraço fraternal. Muito obrigada. Nos veremos, certamente. Certo. Fica com Deus e até uma próxima. Sucesso para o seu programa. Um grande abraço.